Esse protagonista descobriu que podia ver fantasma, e isso deixou ele completamente de cara, já que agora uma linda fantasma estava de conversinha com ele. E nosso garanhão, meio louco das ideias, até queria se casar com a garota fantasma. Bom, e é claro que se vocês gostarem e quiserem mais, comentem aí. Mete aquela bala no like pra fortalecer e se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. O link do nosso servidor tá aí nos comentários fixados, junto com o Pix pra quem quiser ajudar o canal, pra quem quiser e puder. Agora, bora pro vídeo. O nosso protagonista, Yelan, assim que ele acordou, ele sentiu o seu corpo machucado e precisava de uma assistência de imediato. Ficou chocado ao perceber uma aparição espectral à sua frente que poderia curiosamente ajudá-lo a chegar ao hospital. A figura de espectro vestido um traje desgastado estava próximo o suficiente para que o prota pudesse agarrar a bainha de seu vestido e começou a implorar por help. A dona da aparição permitiu que ele usasse o seu corpo e a expressão da garota era de perplexidade, pois o jovem exibia comportamentos que ela não conseguia compreender como típicos de um ser vivo. A figura fantasmagórica se aproximou para indagar se o protagonista tinha visto a corda com a qual ela havia pois era necessária para um propósito significativo. O prota, no entanto, afirmou que aquilo não lhe importava mais. Para a garota, agora o mais relevante era que ele tinha tomado posse de seu corpo após essas tais palavras. O jovem então se lançou nos braços da aparição, encontrando um consolo surpreendentemente tranquilizador. A garota tentou sem sucesso afastar o jovem de seu lado e esse gesto perturbou profundamente o protagonista, que o considerou insolente e bizarro. Até que ela notou algo mais estranho. O fato de o homem estar apenas de cuequitas deixou a garota ainda mais chocada. Ela tentou escapar desse desconhecido bizarro, mas ele conseguiu persegui-la para convencê-la de que estava possuída pelo corpo que anteriormente habitava. O fantasma veio a essa cena tentando intervir e quando o protagonista quase alcançou a aparição, estendeu a mão para impedir a garota. No entanto, ao tentar tocá-la, a fantasma experimentou uma sensação desconfortável que percorreu todo o seu ser. O jovem, tentando tatear a aparição como se fosse um portal, encontrou-se subitamente num ambiente desconhecido e inundado. Sentindo-se perdido, frio e úmido, uma sensação nova e alarmante para ele. Lutando contra sensações incomuns, o protagonista finalmente conseguiu abrir os seus olhos e despertar, apesar da dificuldade. À sua frente estendia-se um corredor longo e desconhecido e era uma noite do lado de fora da janela. Observando as suas mãos, ele percebeu algo surpreendente, pois por alguma razão encontrava-se no corpo de uma mulher vestindo o mesmo vestido longo, antigo, desgastado que o espectro estava utilizando. O espírito da jovem fez com que ele se sentisse fora do lugar em seu próprio corpo e um bom motivo surgiu ao se ver no espelho. Refletido no espelho, ele se viu no corpo de um espírito de uma jovem, o que deixou o prota ainda mais confuso. Ele queria gritar, mas alguma coisa impedia ele naquele momento. Um grito ecoou pelo corredor e ao perceber que havia assumido o corpo do fantasma, tornando-se ele mesmo, o prota ficou incrédulo ao não ver o seu corpo habitual, mas sim a forma espectral no espelho. Ele se acalmou e começou a estudar esse reflexo como se buscasse respostas para suas muitas perguntas. E ao se aproximar do espelho, ele estendeu a mão, tentando se convencer de que não era um sonho e que realmente havia assumido essa nova forma. Ele percebeu que se o fantasma tivesse assumido o seu corpo, manteria sua aparência, mas por alguma razão esquisita, agora ele se parecia com o fantasma. Virando-se para o espírito que viu refletido no espelho, ele sorriu perguntando por que ela estava em silêncio. Se era por modéstia, ele sugeriu que talvez fosse devido a um terrível karma e ao medo de falar. Após convencê-la de que era um homem gentil, seu corpo se separou do espírito no exato momento em que reagiu e caiu ao chão, já desorientado. Imediatamente ele se sentiu tonto e de repente lembrou-se de que estava resfriado, então seu corpo e o seu bem-estar estavam bastante comprometidos. O prota começou novamente a implorar ao espírito feminino que tomasse posse de seu corpo e o enviasse ao hospital, mas ela parecia assustada e relutante em atender o seu pedido. Ele se lançou novamente em seus braços buscando seu consentimento de maneira desesperada, e logo em seguida se encontrou novamente no mesmo lugar, frio e aquoso. Após alguns segundos, mais uma vez o prota sentiu que estava no corpo da jovem e abrindo os olhos com uma expressão triste pela situação em que a sua vida agora prendia. Ele agradeceu à fantasma profusamente pela ajuda, apesar de descoordenada, e fez uma promessa. Logo que se recuperasse, buscaria sua corda para purificar a alma da fantasma, e após as promessas feitas, o protagonista levantou-se ligeiramente do chão e começou a se mover. Ao estender o braço, ele percebeu que podia passá-lo através da porta de vidro, com habilidade típica de fantasma, né, rapaziada? Falei, que fantasma que não é intangível. O jovem ficou encantado ao descobrir que agora ele também podia atravessar paredes, assim como o fantasma que o habitava, e agora parecia ter uma vantagem notável. Sob a possessão de um fantasma, o protagonista sentia-se bem enquanto se dirigia ao hospital. Ele considerou que poderia ser útil permitir que o espírito possuísse seu corpo mais vezes. No entanto, a sua viagem tranquila foi interrompida pelo grito de uma mulher que se aproximava vindo do mato. Uma voz que pedia para que ele não lhe fizesse mal. À medida que se aproximava, o prota recordou-se de que os professores frequentemente iam àquele parque para vigiar os alunos que causavam problemas, mesmo durante as férias. Ao chegar até a fonte do grito, ele ficou chocado com o que encontrou. Um homem consideravelmente mais velho que a jovem estava ignorando
ignorando seus apelos. Ele estava completamente ignorando tudo que a garota falava e na verdade ele nem ligava para isso. O protagonista percebeu que era o diretor da escola, o que era surpreendente dada sua reputação de respeitabilidade. Inesperadamente ele teve a ideia de registrar tudo com seu celular, uma chance que não se apresenta todos os dias. Ao pegar o telefone, o espírito que o possuía replicou o movimento. Nesse instante o prota sentiu alguém tocando seu corpo por trás, o que o assustou profundamente, pois não esperava que tivesse mais alguém ali. Bom, mais alguém capaz de tocá-lo também. Ele ouviu a voz de um homem vindo da direção onde apenas folhas dispersas poderiam ser vistas e a tensão ficou ainda maior. Em uma reviravolta inesperada, o fantasma apareceu de repente na curva do caminho e se virou rapidamente, ficando em posição de ataque. O jovem surpreso começou a fazer várias e várias perguntas, como quem era aquela figura misteriosa à sua frente. Diante dele estava um homem desconhecido que também era um fantasma, com uma faca longa cravada em sua cabeça, mantendo uma expressão bastante calma. Após se acalmar um pouco os ânimos, o protagonista notou a quietude ao redor e o estranho parecia até tranquilo, o que surpreendeu o jovem. Ele tentou tocar o fantasma para entender melhor o que estava ali e quem estava ali, mas logo em seguida soltou um grito alto de medo. O jovem, apavorado com a presença assustadora, acabou acertando o rosto do fantasma com um belo soco. Para a surpresa do prota, o fantasma foi arremessado para os arbustos, incapaz de resistir ao golpe poderoso. O jovem ficou imóvel e perplexo com a sua própria força que havia lançado o fantasma tão longe, mas tão longe que era inacreditável. No mesmo instante ouviu sons estranhos vindo dos arbustos próximos. Desesperado, ele começou a gritar para que o estranho saísse de lá, embora sua voz ainda traísse o nervosismo e o medo. De repente, uma jovem surgiu de trás dos arbustos, sorrindo e dizendo ao diretor que estava bem, pois precisava apenas se livrar do fantasma. E ao avistar a figura fantasmagórica, a garota soltou um grito e apontou para ele. Um pavor intenso se manifestou em seu rosto e, tomada por uma onda de adrenalina e medo, ela desmaiou. O diretor, paralisado de medo, reconheceu imediatamente a aparência do fantasma como sendo de uma garota chamada Qiao Xiaoming, que ele conhecera em vida. O homem sentiu o olhar gélido vindo do espírito que observava silenciosamente. Dominado pelo pavor, ele caiu de joelhos e começou a implorar para que o fantasma o perdoasse, afirmando que havia entendido seu erro. A garota, com uma expressão de loucura, culpou o diretor, acusando ele de ser o responsável pelo fim da sua vida. Nesse momento, o prota percebeu que as palavras não eram dele, mas sim do fantasma, que parecia estar controlando todo o seu corpo. O diretor lembrou que ele não fora o responsável pelo que acontecera e que naquele dia havia encoberto os erros de duas crianças de famílias ricas, o que agora atormentava profundamente. O protagonista não conseguia entender como é que alguém aparentemente tão decente podia se tornar tão cruel. Em vez de ajudar a punir os culpados, o diretor ameaçou a vítima mesmo após a sua morte. A reputação da escola não seria afetada, mas todos pensavam que a jovem havia tirado a própria vida por conta das ações do diretor, que começaram quando ele espalhou rumores sobre ela ter vários namorados. O diretor começou a se lamentar, dizendo que ele era jovem demais para morrer, e o protagonista percebeu que ele merecia ser severamente punido. Entretanto, a garota do refeitório poderia se complicar se algo acontecesse com o diretor. O prota disse a Xiaoming que não era o momento certo para acabar com aquele nojento e que seria melhor levá-lo à polícia para que assim ele confessasse os seus atos e limpasse o nome da garota. Quando a garota confrontou o diretor, ele ficou assustado e hesitou em confessar. E Xiaoming, furiosa, parecia pronta para tomar medidas drásticas. E o diretor estava mais preocupado com a sua própria reputação do que com o que ele realmente havia feito, que enfureceu ainda mais a garota. Ele decidiu que o diretor precisava aprender uma lição de uma vez por todas e, de repente, tomado por uma raiva incontrolável, o fantasma pegou uma corda e lançou em direção ao diretor, apertando ao redor de seu pescoço. O homem começou a sufocar lentamente enquanto o ar em seus pulmões se esvaía. Ele tentou se soltar, mas foi inútil. O protagonista, vendo toda aquela situação, tentou até intervir para evitar que a garota fizesse algo de que se arrependeria mais tarde. Bom, não tem como um fantasma se arrepender, né? E ao ouvir o diretor, Xiao afrouxou a força com que segurava e o deixou ir, percebendo que não havia como seguir esses planos de punição. O diretor, aliviado, afastou a camisa do pescoço e agora respirou fundo. A garota advertiu que aquela era a sua última chance de contar a verdade, ou algo terrível iria e poderia acontecer com ele. Ela estava pronta para agir, mas foi interrompida pelo professor, que pediu para que ele parasse. O protagonista ficou surpreso ao perceber que Xiaoming chamava o professor e o respeitava. O diretor, apavorado, correu em direção à cidade, gritando que iria contar tudo, mas que não deveria ser prejudicado. Ele mencionou que estava buscando um exorcista ao invés de ir à polícia, o que deixou todos confusos. Xiao explicou que ele tinha controle sobre a garota, impedindo de falar sem sua permissão, o que era incomum, já que ela era um fantasma e, em teoria, deveria ter poder sobre ele. Isso fez o protagonista aceitar que a garota estava de fato possuindo o corpo do fantasma e não o contrário. Enquanto conversavam, o diretor se afastava em direção à cidade, cruzando a cerca alta que delimitava o parque. Xiaoming insistiu que deveriam segui-lo, pois ele poderia desaparecer. No entanto, antes que a garota pudesse sair correndo, lembrou-se de outro problema importante. Eles não poderiam deixar a garota sozinha e inconsciente no parque escuro.
escuro, especialmente com a presença de um fantasma. Xiaoming se ofereceu para ajudar, levantando a garota com a sua força para que pudessem levá-la com mais facilidade, e o professor se preocupava com o estado da menina, sabendo que ela sentiria dor no pescoço ao acordar, mas isso parecia menor diante do perigo que poderiam enfrentar. O Prota estava impressionado com a beleza e a presença cativante da garota, e nesse momento o diretor chegou à cidade e parou para recuperar o fôlego, se perguntando quem é que poderia estar ali. Xiaoming então soprou levemente no pescoço do homem, fazendo ele sentir um arrepio, e assustado o diretor gritou, tomado pelo medo, se afastando rapidamente do fantasma enquanto os jovens riam de sua reação. O protagonista se lembrou de várias histórias achando que esta era uma maneira eficaz de assustar as pessoas. Ainda era noite, a lua vermelha estava ao céu e após correr um pouco mais, o diretor parou de novo para descansar de sua fuga. Nesse instante, o fantasma seguia com um sorriso malicioso. De repente, um grito alto ordenou que a garota ficasse parada. O jovem olhou surpreso e viu à sua frente o mesmo fantasma com uma cabeça grande acompanhado por um outro fantasma menor. Eles começaram a discutir com ela por ter ultrapassado os limites e ferido um dos subordinados do grande fantasma. O fantasma maior começou a agitar os braços apontando para Xiaoming e ele queria mostrar quem era o verdadeiro chefe, mas o jovem não se intimidou não. Ele desejava uma luta justa e quando o grande fantasma, muito maior que Xiaoming, se aproximou, Xiaoming se colocou na frente dele com confiança, preparando-se para uma luta. Com toda sua força concentrada, ele partiu para o ataque. O protagonista, no entanto, permaneceu parado e mesmo com um enorme punho vindo em sua direção, no momento em que o golpe o acertou, ativou a sua habilidade especial de fantasma. Xiaoming sentiu um cheiro de queimado e uma fumaça negra surgiu e, surpresa, notou que não sentia a dor esperada, apesar da força do golpe. Enquanto o grande fantasma tentava entender como o protagonista havia resistido ao ataque, Xiaoming contra-atacou e conseguiu lançar o fantasma a uma grande distância. O subordinado do grande fantasma, vendo isso, começou a pedir para fugir. Ao ouvir os gritos, a garota olhou para Xiaoming com um sorriso de aviso que retribuiu, fingindo cortesia. Por fim, a garota deu outro golpe no grande fantasma, arremessando o mesmo para longe, e o protagonista observava tudo, ainda surpreso com a situação e com o poder que Xiaoming demonstrava. O prota, admirado, comentou com timidez que aqueles adversários de repente pareciam muito fracos, e ouviu os pensamentos da garota que revelaram que o criminoso era um carniçal. O poder de um monarca fantasmagórico poderia destruir a alma de um fantasma errante com apenas um único golpe, e o fantasma da menina ainda não havia deixado o mundo humano, e de tempos em tempos surgia alguém para atribuir tarefas a vários fantasmas. O jovem, horrorizado, percebeu que havia muitos fantasmas vagando pelo mundo humano, mas ele nunca havia sido capaz de vê-los antes. Quando o fantasma tem muito ressentimento, ele pode se comunicar com os seres vivos, mas a maioria dos fantasmas nem conseguia isso. Ele pensou que talvez quando o diretor confessasse toda a verdade na delegacia, todos os ressentimentos desapareceriam. Xiaoming sempre desejou isso e sem ressentimentos, os fantasmas poderiam finalmente partir, e a garota conseguiria a liberdade que seu espírito ansiava. Movido por essa possibilidade, o protagonista correu com grande entusiasmo para alcançar o diretor, esperando que ele fizesse o que era necessário para libertar a garota do mundo humano. Naquela noite escura, os policiais na delegacia planejavam um turno tranquilo, mas foram surpreendidos quando um homem entrou rastejando, pedindo ajuda de uma forma desesperada. Os oficiais imediatamente reconheceram o diretor Liu, confusos com seu comportamento agitado. O diretor se agarrou às pernas dos policiais, explicando freneticamente que um fantasma estava perseguindo e que ele precisava de ajuda urgentemente. Quando um dos policiais perguntou onde é que ele havia visto esse tal fantasma, o diretor, ainda agarrado com medo, olhou ansiosamente para trás como se esperasse ver o espectro a qualquer momento. Xiaoming estava na janela, olhando para a parte de trás do prédio, que fez o homem sentir uma profunda sensação de desespero. A garota naquele momento estava cuidando da estação com as luzes acesas na janela, e perto dela, uma jovem ainda inconsciente estava sentada. O prota estava incerto sobre o que fazer a seguir, especialmente porque o homem havia pedido ajuda à polícia, e eles precisavam encontrar um lugar seguro para se esconder. A garota lembrou ao professor que não precisavam se esconder, pois outros só poderiam ver o fantasma se ela permitisse. Enquanto isso, o diretor Liu, quase chorando, implorava aos agentes que o ajudassem a se livrar do fantasma, que segundo ele estava na frente da escola. Os policiais olharam pela janela, mas além da escuridão da noite e das luzes da cidade, não viram nada, nem dica de nada. Os policiais perguntaram ao diretor se ele havia tomado algum medicamento ou tinha usado alguma coisa lista, já que não conseguiam ver a pessoa de quem ele tanto falava. Um dos agentes pediu ao diretor que se acalmasse, assegurando-lhe que a delegacia estava ali para garantir a justiça e que havia muita energia positiva no local. Xiaoming também sentiu uma energia na sala que dificultava sua entrada, mas parecia que desde que o mestre entrou em seu corpo, ele não tinha mais medo daquele lugar. Após ouvir essas palavras, o jovem pediu ao mestre que não dissesse que entrou em seu corpo, pois a expressão era muito esquisita, né? Cá entre nós. Um bagulho bizarro. Quando o jovem perguntou à garota sobre o que ela sabia, se eles eram humanos ou fantasmas, Xiaoming respondeu que eles não eram nenhuma das duas coisas, deixando o jovem intrigado. Pediu que ela esquecesse tudo que havia contado para não se sentir constrangida e reservada, e se ela não tinha mais medo daquele lugar, era hora de agir diretamente. Xiaoming se preparou rapidamente e em poucos segundos estava dentro da estação, bem diante do homem que insistia com a polícia que o fantasma estava na sua frente. Os policiais, no entanto, pediram ao diretor Liu que se acalmasse, pois não viu nada de anormal. De repente, o diretor sentiu o aperto de frio de uma corda grossa ao redor de seu pescoço que começou a sufocá-lo lentamente. Enquanto ele lutava para respirar, os policiais o acusaram de estar mentindo e o alertaram que se não quisesse fazer a coisa certa, a situação ficaria pior. Quando finalmente o aperto diminuiu, o diretor tossiu, caiu de joelhos e confessou que havia agido de forma desumana antes e que Xiaoming estava sendo injustamente acusada. O policial levou a confissão a sério e decidiu que o caso deveria ser reportado ao capitão
dada a gravidade das revelações. A garota saiu da delegacia com a sensação de alívio e felicidade, sabendo que seu nome finalmente seria limpo. Embora a lei talvez não conseguisse punir o diretor de uma forma mais adequada, o protagonista sentiu uma grande onda de emoções positivas e uma energia renovada. Com todas as questões resolvidas, eles levaram a jovem do café para casa, garantindo que ela ficasse bem ao acordar. O dia, que começou com desafios, acabou sendo uma grande aventura para o jovem. Ele não só encontrou um fantasma, mas também enfrentou outras entidades sobrenaturais, desmascarou os diretores e expôs todas as suas ações ruins. Tudo isso enquanto admirava a beleza da jovem do café. O prota teve um pensamento astuto ao sair do corpo da garota fantasma. Ele agora planejava aproveitar o momento para se aproximar da jovem que ainda estava inconsciente, e queria acordá-la, chamar para tomar um café e se aproximar dela. No momento seguinte, ele deixou o corpo do fantasma para executar a sua ideia, mas assim que se libertou, sentiu-se fraco e teve que se apoiar na parede para que não caísse. Ele havia se envolvido tanto dos acontecimentos recentes que esqueceu completamente da sua própria condição de saúde, o que deixou ele bastante debilitado. De repente, ele ouviu a voz de Xiaoming, que o agradeceu sinceramente pela ajuda e prometeu nunca esquecer o que ele fez por ela. Ela expressou seus desejos de uma maneira que o protagonista considerou um belo juramento, levando a pensar que a garota tinha talento para as palavras, embora não fosse algo que ele observasse com frequência. Então a sua atenção foi capturada por algo surpreendente. A aparência de Xiaoming começou a mudar drasticamente. Ela deixou de parecer um espírito negativo envolto em emoções pesadas para se tornar uma alma pura, irradiando bondade e positividade. Essas mudanças ocorreram porque todas as mágoas e ressentimentos dela haviam desaparecido, permitindo que ela voltasse a ser quem realmente era. Xiaoming segurou a mão do prota e a colocou sobre seu ombro, agradecendo novamente, dizendo que sem ele, ela teria que permanecer com aquela aparência desagradável. Agora, sua forma refletia uma aparência doce e amigável, mas o prota percebeu que o espírito brincalhão dela ainda estava presente. Preocupado com o que poderia acontecer, ele se ofereceu para protegê-la e garantir a sua segurança, colocando um abraço ao redor dela, em um gesto de cuidado. Apesar de ser um fantasma, a menina era incrivelmente doce, o que emocionou o prota. E ele se lembrou dos romances que havia lido, onde momentos como aquele costumavam ter muito romantismo envolvido. O jovem começou a imaginar um futuro juntos, cheio de momentos agradáveis e quem sabe algo mais próximo. E ele acreditava que, como nos romances, isso poderia levar ao relacionamento. Enquanto pensava sobre a sua vida juntos, Xiaoming disse algo que rapidamente destruiu seus sonhos. Ela não poderia ficar por muito tempo nesse plano. Xiaoming explicou que estava sentindo um chamado para deixar o mundo humano e seguir a sua jornada. E ela precisava ser guiada para fora daquele mundo ou então estava enganando a si mesma. Ela contou ao jovem que tinha ouvido isso de outras pessoas, mas agora sentia esse chamado diretamente. E quando ele perguntou se a sua ajuda tinha algo a ver com isso, Xiaoming respondeu que não se preocupava, pois ele era apenas um estudante de ensino médio. De repente, a garota sentiu algo envolver o seu corpo e ao olharem para trás, viram uma luz brilhante descendo do céu. Xiaoming entendeu imediatamente o que estava rolando, e o seu corpo começou a subir de uma forma lenta, indo em direção ao céu, onde ela realmente pertencia agora. A luz era tão intensa que o jovem teve que cobrir o rosto com as mãos, e para ele parecia uma cena de ascensão a uma divindade, como nos romances que ele leu. Ficou claro que Xiaoming estava partindo para o céu. Antes de desaparecer por completo, a garota gritou ao prota que eles se encontrariam novamente um dia, e prometeu nunca esquecer o que ele fez por ela. Ela assinou uma última vez agradecendo ao prota, e desapareceu suavemente ao céu. O jovem, com lágrimas nos olhos, sentiu tristeza ao vê-la partir, ciente de que ela estava finalmente deixando para trás o mundo que lhe trouxe tanto sofrimento. Enquanto a garota se preparava para cruzar os céus e encontrar a paz, o prota refletia sobre as palavras dela sobre o céu e o mundo humano e a sua missão. Ele acenou de volta inabalado até que Xiao desapareceu de vez, deixando tudo silencioso, e a despedida perturbou o prota, pois ele não estava preparando para o fim absoluto daquela conexão. Por algum motivo, a garota havia parado de se mover e acabou flutuando no ar. O prota, preocupado, perguntou se havia alguma coisa errada, pois era estranho ela ficar suspensa por tanto tempo. Ela ouviu a pergunta, mas não respondeu e parecia não se importar. De repente, uma rajada de vento começou a soprar, mexendo em seus cabelos, e uma nova força começou a agir sobre ela. Quando tentou se endireitar e posicionar os seus braços e pernas, acabou chutando o protagonista sem querer. O chute foi tão forte e o atingiu no rosto, fazendo com que ele caísse ao chão. Gritando de dor, ele se deu conta de que a situação era bem mais séria do que parecia. Xiaoming percebeu que, além de tê-lo chutado, havia caído por completo em cima dele, causando ainda mais dor. Rapidamente, ela se levantou preocupada com o estado do jovem, que gemia de dor, e imediatamente perguntou se ele estava bem. Ele tentou se recompor segurando a mão dela, mas também estava confuso sobre o motivo dela não ter ido para o céu e por que é que tinha caído de novo. A garota se desculpou, explicando que alguém exigiu uma passagem para ela para que pudesse entrar no céu, mas como ela era apenas um fantasma, não tinha dinheiro. Por isso foi mandada de volta, e o prota ficou indignado com a situação, achando um absurdo que fosse necessário pagar para ir para o céu. Xiaoming explicou que não havia um mistério dos transportes no céu, mas sim uma organização suspeita que controlava a entrada. Essa organização tinha influência sobre o mundo humano, o submundo e os céus. Monopolizava o caminho para o céu e tudo. E sem pagar a passagem, as almas eram condenadas a vagar pelo mundo humano. Xiaoming disse que eles não deixariam ninguém entrar no céu, mesmo que a alma tivesse destruída. O jovem, sobrecarregado com a quantidade de informações, pediu para parar, pois já estava começando a se sentir muito mal. Então Xiaoming lembrou-se da promessa do jovem de cuidar dela e, com um olhar esperançoso, perguntou se ele cumpriria o que havia falado. Ela parecia tão confiante da resposta afirmativa que nem considerava uma outra possibilidade. O jovem, vendo o olhar doce e esperançoso dela, não conseguiu dizer uma outra coisa, e sentindo-se pressionado, ele confirmou que ajudaria, mesmo que tivesse apreensivo sobre como é que faria isso. Xiaoming agradeceu sinceramente por ele assumir a responsabilidade, o que significava que agora ele teria que encontrar uma maneira de conseguir o dinheiro para pagar a passagem dela para o céu. Curioso, ele perguntou
quanto que custaria essa viagem, com um sorriso, a garota disse que o valor não era exorbitante, mas equivalia a cerca de $50 mil no mundo humano. O protagonista ficou chocado e sem palavras com esse valor, sem ter ideia de como conseguiria uma grana tão alta. O prota ficou muito confuso ao ouvir esse pedido da garota para encontrar uma quantia tão alta de dinheiro, abriu os braços indicando o volume imenso que imaginava, já que ele nunca havia visto tanto dinheiro em toda a sua vida. Ele era apenas um estudante do ensino médio e não tinha ideia de como conseguir uma soma tão grande. Xiaoming, percebendo sua preocupação, pediu para que ele se acalmasse. Ela explicou que esse era o valor em moeda humana, mas se usasse a moeda do submundo, o valor seria bem diferente. Para ajudar, Xiaoming entregou ao jovem sua arma, que era uma corda especial. Ele olhou para a corda sem entender por que precisaria dela, e a garota explicou que com a corda ele poderia ver e interagir com a entidade do submundo, garantindo uma precisão de 100% nos encontros. No entanto, o protagonista sentiu que algo estava diferente em Xiaoming. Ela parecia ter mudado desde que recuperou parcialmente sua forma física com um raio de luz, mas isso durou apenas alguns minutos antes dela retornar à sua forma fantasmagórica. Xiaoming suspirou, mostrando ao jovem que apesar de tudo, ela ainda era o mesmo fantasma de antes, mas para o protagonista algo parecia diferente após o evento. Depois de uma breve conversa, Xiaoming se dissolveu em uma nuvem de fumaça e se recolheu na corda, dizendo que precisava descansar e ganhar energia. Ela desejou boa sorte ao jovem na busca pelo dinheiro e o mesmo, frustrado e confuso, começou a gritar, sentindo sobrecarregado com os desafios que tinha pela frente. Ele não fazia ideia de como conseguir aquela quantia e de repente sentiu uma dor aguda no peito, lembrando-se da sua condição de saúde, que ele havia ignorado de novo. Xiaoming, agora descansando, parecia uma figura escorregadia que deixou o jovem com mais perguntas do que respostas. Ele pensou que pelo menos ela poderia ter levado para o hospital. Desesperado, ele lembrou-se da jovem do café, ainda inconsciente, precisando de ajuda. Ela parecia ser a sua única opção. Ele se aproximou e a chamou várias vezes até que ela começou a abrir os olhos. Confusa e assustada, a senhorita Yue, ao perceber a situação, olhou na direção da voz que acordou. Assim que viu o jovem, ela pulou de susto, gritando que ele estava tentando encantá-la, já que era a última coisa que se lembrava. O prota tentou acalmá-la, explicando rapidamente que ele não era um fantasma, mas apenas um estudante do ensino médio chamado Yelan. Ela perguntou ao jovem o que ele estava fazendo naquele lugar e se ele tinha visto o diretor Liu por ali. O rapaz sabia que o diretor estava na delegacia, mas decidiu mentir para não revelar essa informação. Ele disse que tinha encontrado a jovem deitada ao chão e que a ajudou. A garota, tentando disfarçar, fingiu que nada havia acontecido e disse que só tinha saído para pegar um pouco de ar fresco e acabou dormindo. Yelan ficou surpreso com a desculpa dela, achando que poderia ter inventado uma coisa melhor, né? A garota até lançou um olhar desconfiado para o prota, lembrando-se de algo, mas sem conseguir expressar. Ao perceber que o jovem não estava muito bem, ela ficou alarmada e começou a pedir ajuda, pensando que ele também não era uma pessoa muito boa. O protagonista tentou explicar rapidamente o que estava acontecendo e que estava a caminho do hospital. Embora suas palavras soassem plausíveis, a garota ainda estava desconfiada e hesitante em acreditar no prota. O jovem tentou rir de forma desajeitada, esperando que ninguém tivesse ouvido os gritos dela. No entanto, de repente, o seu rosto mudou para uma expressão de espanto, e ele percebeu que algo inquietante estava acontecendo. As suas esperanças de não haver intrusos foram destruídas quando ele viu claramente a silhueta de um homem atrás da casa. Poderia ser o fantasma de cabeça grande que ele havia enfrentado antes, ou talvez uma entidade até mais perigosa. Sem a ajuda de Xiaoming, ele se sentiu impotente para enfrentar aquela ameaça. Desesperado, ela implorou a senhorita Yue para que o levasse ao hospital, pois ele estava tão fraco que mal conseguia se mexer. A garota, embora relutante, não conseguiu deixar o jovem desamparado, e ela decidiu ajudá-lo, levando ele ao hospital, onde ele foi internado e colocado no soro. Durante todo o tempo, ela ficou ao lado dele observando o prota. Era evidente que ainda estava preocupada com o diretor, embora estivesse distante. Ela mencionou que não gostava do diretor, descrevendo como um homem careca de 50 anos, o que tornava difícil para ela simpatizar com ele. Antes de partir, a jovem disse que precisava ir para casa, cuidar de seu filho, deixando Yelan no hospital para se recuperar. Enquanto esperava o soro terminar, Yelan gritou para a senhorita Yue, avisando ela para não passar por um determinado lugar, pois havia rumores de que era assombrado. A garota, irritada, gritou de volta que não acreditava em fantasma e depois disso fechou a porta com estrondo, ignorando o aviso do prota. Exausto e sem energia para fazer qualquer coisa, o jovem se deitou e decidiu que a melhor solução era dormir e esquecer os problemas por um tempo. Enquanto ele dormia profundamente, foi despertado por uma voz que o chamava. Ainda sonolento, abriu ligeiramente os olhos e viu a aparição de Xiaoming em sua frente, o que fez ele pular da cama surpreso. Preocupado com a possibilidade de a garota do refeitório estar em perigo, ele perguntou a Xiaoming o que havia acontecido com a senhorita Yue. Ela respondeu que um fantasma com uma lâmina na cabeça estava à sua procura, explicando que os fantasmas geralmente não perseguem pessoas, a menos que haja um problema específico. Quando perguntado como ela sabia disso, Xiaoming explicou que havia seguido Yelan em segredo e descobriu tudo. O jovem, surpreso com a utilidade dela, pediu para que Xiao possuísse o corpo da garota novamente para ajudá-la. No entanto, ela recusou com um sorriso estranho, dizendo que não podia sair durante o dia. Assim, o prota teria que enfrentar a situação completamente sozinho, e com essa revelação, Xiaoming se recolheu na corda, deixando o prota para lidar com seus problemas. Frustrado e sentindo-se desamparado, o prota gritou de raiva, questionando como um simples estudante do ensino médio poderia enfrentar um fantasma poderoso sozinho. Mesmo assim, decidiu agir, seguiu até um prédio que tinha várias garagens, viu que uma delas estava entreaberta e, mantendo a calma, espiou para ver se a senhorita Yue estava lá. Para seu alívio, ele viu a jovem sentada à mesa, mexendo em guardanapos, aparentemente alheia ao perigo que a cercava. A senhorita Yue estava envolta por uma luz roxa com um olhar agressivo e confuso, como se estivesse sendo controlada por alguém. O prota, observando ela mais de perto, percebeu uma coisa estranha. Ele rapidamente pegou seu telefone e tirou algumas fotos, tentando capturar o que estava rolando. Em seguida, guardou o telefone no bolso, sem querer assustar e causar mais constrangimento para Xiaoming. De repente, ele ouviu a voz de um homem que abriu a outra metade da porta e entrou na sala. O homem se
se dirigiu à senhorita Yue com um sorriso sarcástico, comentando que finalmente estavam de volta. A expressão da garota ficou vazia, como se estivesse desligada da realidade. Ela perguntou calmamente se ele queria comprar alguma coisa com uma voz monótona, e Elan percebeu que algo estava errado, e concluiu que o fantasma com a cabeça de lâmina estava possuindo ela. Ele tentou agir casualmente, mencionando que a casa estava um pouco escura e que seria bom abrir a janela para deixar a luz entrar. Enquanto falava, foi até as persianas e as abriu, permitindo assim que a luz do sol inundasse por completo a sala. Imediatamente, a garota reagiu de uma forma violenta, como se a luz fosse prejudicial à sua saúde. Ela começou a gritar e tentou se afastar do sol, e o protagonista notou que ela estava agindo de uma forma possessiva e agressiva típica de alguém possuído. A senhorita Yue se lançou contra o protagonista, tentando atacá-lo e acertá-lo, e tentou se esquivar dos golpes. Em um momento de desespero, conseguiu segurar os braços dela, tentando impedir os ataques. Apesar da crença de que pessoas possuídas têm força normal, o protagonista percebeu que os golpes da garota eram mais fracos do que ele realmente esperava. Xiaoming estava observando e elogiou o protagonista por sua coragem e pediu que ele aproveitasse a oportunidade para empurrar a garota em direção ao sol. Yelan segurou e tentou levá-la para fora, mas a tarefa não foi fácil, pois a garota continuava lutando. De repente, ela começou a gritar alto, segurando a sua cabeça, enquanto uma onda de energia percorria todo o seu corpo. Em meio a gritos e convulsões, o fantasma com a cabeça grande saiu do seu corpo. Antes de partir, prometeu voltar para se vingar, transformando-se em energia e desaparecendo. O Proto observou o fantasma se afastar, ainda atordoado com os eventos, e assim que baixou o olhar, percebeu que a senhorita Yue estava se recuperando lentamente, o que lhe trouxe até um alívio momentâneo, mas também a preocupação sobre o que é que poderia acontecer a seguir. Ele ficou imediatamente fascinado pela garota, pois na noite anterior estava escuro e ele não pôde vê-la claramente, mas não imaginava que a senhorita Yue fosse tão linda assim. A garota, percebendo a situação, acordou e notou que alguém estava muito próximo dela. O protagonista, por sua vez, estava distraído, tentando acordar a garota, e não percebeu, na verdade, que ela já estava acordada, e ele estava encarando ela, fazendo com que ela empurrasse ele de susto para se afastar. Com um olhar de choque, o protagonista pediu que ela se acalmasse, explicando que acabara de ser possuída por um espírito, e de repente, a garota correu em direção ao Prota e agarrou seu braço. Ela arranhou o braço do Prota e ficou horrorizado ao ver o que havia feito e não conseguia entender o motivo, e o Prota, por sua vez, também começou a gritar, já que também não sabia por que aquilo tinha acontecido, pois ele estava apenas fazendo compras e acabou sendo atacado. A garota mostrou uma foto de como era antes e ficou perplexa sem entender o que estava acontecendo ou por que estava daquela forma. Na verdade, em vez de ir direto para casa, ela havia saído para uma caminhada e encontrou um gol. A senhorita Yue tentou convencer o rapaz a ficar, percebendo que apesar de jovem, ele já tinha até uma postura bastante firme. No entanto, ele tinha uma foto dela com uma aparência esquisita que ela não conseguia explicar. Ela então pegou o telefone dele e apagou de uma forma abrupta as fotos para evitar mais perguntas. A garota se virou para o Prota dizendo que estava apenas cansada e pensando em algumas coisas, afirmando que isso não era da conta dele. Ela acusou o protagonista de tirar fotos dela sem sua permissão, mas o rapaz não reagiu a essa provocação e nem agradeceu por salvar sua vida. Ele pegou o telefone dela e avisou que o monstro não iria deixá-la em paz e que em breve voltaria. Ela precisava ser mais cautelosa, mas a garota estava pronta para confrontá-lo se ele dissesse mais alguma coisa sobre citar o assunto. Então ele se afastou. O protagonista estava frustrado com o comportamento dela, pois estava apenas tentando ajudar e ela parecia não perceber a diferença entre quem queria ajudá-la e quem queria prejudicá-la. Ele deu um suspiro profundo tentando se acalmar e culpou Xiaomi por todos os seus problemas, dizendo que ela era a razão para todas aquelas complicações. A garota respondeu que estava apenas tentando ajudar, mas isso só deixou o Prota mais irritado, já que ele acreditava que ela estava apenas criando mais problemas para sua vida. Xiaomi estava preocupada com a garota do café que estava sendo perseguida por um ghoul, e o protagonista perguntou por que ela precisava de um bom karma se ela não era uma monge. A garota explicou que com bom karma ela receberia uma recompensa. No entanto, era como se ela estivesse pedindo algo em troca, quando na verdade ela só queria ajudar. Ela respondeu com compaixão, dizendo que se ele não quisesse, ela cuidaria disso sozinha. Quando a garota começou a chorar sozinha, o Prota pediu que ela se acalmasse, explicando que a sua raiva era apenas por ter sido repreendido sem motivo algum. E ela percebeu que a garota melhorou de humor de imediato após essas palavras, e como se as lágrimas dela fossem apenas uma tentativa de afastar qualquer piedade. Enquanto caminhavam pela rua, o jovem refletia sobre como a garota poderia transformar aquele bom karma em dinheiro, mas Xiaoming ainda não sabia como exatamente fazer isso. O protagonista até queria ajudar, mas a verdade é que ele era apenas um estudante do ensino médio contra um ghoul, um fantasma muito poderoso, o que significava que Xiaoming não aparecia durante o dia, dificultando ainda mais o auxílio. O jovem decidiu que era hora de Xiaoming parar de chamá-lo de professor e conhecê-lo melhor, e percebeu que o café doce não era apenas fraco, e ele estava muito mais forte do que antes. Ele não entendia como isso havia acontecido, especialmente considerando que ele fazia apenas 10 flexões por dia. A garota sugeriu que isso poderia ser devido a uma doença, e olhando ao redor, o jovem viu o local perfeito para o próximo plano. Ele teve uma ótima ideia para melhorar a sua condição física. Vestiu seu uniforme esportivo e foi ao estádio para se exercitar. A menina ficou surpresa com a sua decisão de praticar esportes naquele momento, já que não havia ninguém na escola e não havia câmeras ao redor da pista. Ele decidiu começar uma corrida de 100 metros, lembrando que durante a sua competição no ensino médio, ele ficou entre os 10 primeiros, mesmo que houvesse apenas 10 competidores. Quando ele se posicionou na linha de largada e se preparou para correr, pronunciou a palavra marcha e imediatamente deu o máximo de si. No final, olhou para o cronômetro e ficou surpreso ao ver o tempo. Ele havia percorrido a distância em pouco mais de 5 segundos, enquanto o recorde mundial de Usain Bolt era de 9 segundos. O Prota se tornou uma pessoa incrivelmente rápida e decidiu verificar de novo. Ele deu outra volta ansioso para ver o resultado no telefone e desta vez ele correu apenas 2 segundos e meio. Considerando o tempo de apertar o botão, isso significava que ele poderia correr 100 metros em apenas 1 segundo.
andando. Além disso, ele não sentiu o menor cansaço após a corrida e parecia até que poderia correr por 1 hora sem parar. Xiaomin ficou impressionada com a força e agilidade do jovem e o convidou para treinar na bolsa de Paul, pois ela estava na academia. Ela conhecia bem a escola e sabia sobre o lugar, e a força do soco de uma pessoa normal podia chegar a 150, mas o Sr. Yao, que era o professor de educação física da escola, conseguia dar socos com uma força de 300 kg. O prota estava ansioso para ver os seus próprios resultados nessa luta, esperando alcançar uma força de 500 kg. O jovem respirou fundo, relaxou os sentidos e se preparou para testar a sua força. Ele se preparou para o golpe mais forte de toda a sua vida, diferindo um soco poderoso contra o saco de pancadas. O impacto ressoou pelo corredor, enquanto lá fora o clima estava calmo e quente, com o sol brilhando intensamente. De repente, essa tranquilidade foi interrompida por um som alto e inesperado. Um objeto misterioso colidiu com o prédio da escola em uma alta velocidade absurda, criando um enorme buraco na parede da sala onde é que ele estava. O jovem e Xiaomin olharam surpresos para o local do impacto, sem palavras diante do que viam. O rapaz ficou imediatamente assustado com o que havia acontecido, sem conseguir imaginar o que é que poderia ser. Ele temeu que fosse algo sinistro, o que deixou ele extremamente nervoso e se perguntando como aquilo tinha acontecido e quem poderia ser o responsável. Logo percebeu que havia um estranho por perto e, em um impulso, decidiu fugir o mais rápido possível, usando as suas habilidades para se afastar do perigo. Pouco depois, ele e Xiaomin entraram em um lugar seguro. Eles respiraram aliviados por terem conseguido escapar, temendo que poderiam ser suspeitos de alguma coisa. De repente, o jovem foi atraído por uma briga no meio da rua. Alguém estava gritando e pedindo para que uma garota soltasse uma criança. Ele olhou para a esquina curioso e viu uma jovem carregando o bebê nos braços, enquanto uma multidão a perseguia, pedindo para que ela parasse e deixasse a criança em paz. Ao observar mais de perto, o jovem ficou chocado ao ver algo ainda mais estranho. O fantasma de uma cabeça grande flutuava ao redor da senhorita Yue e do bebê dela. Ele reconheceu o rosto familiar da garota, mas percebeu que ela estava possuída por aquele bicho de novo. A jovem continuava correndo e o seu corpo emanando uma luz violeta, indicando a presença de um espírito. E o seu olhar era completamente desolado, diferente do seu comportamento habitual. A garota parecia estar em um estado de desespero, tentando proteger o bebê. E o fantasma estava controlando, usando seu corpo como se fosse um mero fantoche. O prota, percebendo o perigo, correu para ajudar a senhorita Yu, agora que o Gol não estava apenas perseguindo adulto, mas também uma criança. E Xiaoming apoiou sua decisão, e o jovem correu com toda a sua velocidade para libertar a garota do controle do espírito. Ele ultrapassou as pessoas que também corriam atrás dela, movendo-se tão rápido que ninguém teve tempo de ver quem era. Quando finalmente alcançou a garota, ele a segurou pelo ombro, tentando fazê-la parar de chamar a sua atenção. Mas de repente ela parou bruscamente, segurando o bebê ainda mais forte contra si, como se quisesse protegê-lo. O prota, pego de surpresa, passou direto por ela e acabou batendo em uma cerca, e nesse momento a garota aproveitou para pular a cerca, continuando sua fuga. A garota conseguiu escapar facilmente da multidão, passando por cima da cabeça do rapaz e aterrissando do outro lado, continuando a correr. O jovem observou fugir rapidamente, questionando sobre a sua verdadeira identidade daquele gol. A senhorita Yue, que parecia um atleta, não parou por um segundo e continuou em direção ao arranha-céu, determinado a não perder o bicho da vista. O rapaz percebeu que precisava resgatar tanto a garota quanto a criança das garras do espírito maligno. No entanto, antes que pudesse agir, a jovem já estava correndo para se esconder atrás do prédio. Ele a seguiu até a entrada, mas as ruas confusas dificultaram a perseguição e ele perdeu de vista para onde é que ela estava indo. Com uma expressão abatida, a senhorita Yue continuou fugindo enquanto apertava o bebê contra o peito, e o protagonista corria atrás dela tentando alcançá-la. Quando chegaram ao telhado do prédio, ela abriu a porta rapidamente, procurando um lugar para se esconder. O prota a viu quase alcançando a porta e gritou para que parasse, mas as suas palavras foram em vão e tentou segurá-la pela camisa, mas acabou rasgando um grande pedaço do tecido e ficou frustrado por não conseguir detê-la. A garota, ainda confusa, sem pensar muito, deu um grande salto para o prédio vizinho, enquanto Yelan gritava para ela não pular, mas já era tarde demais. Ela tentou alcançar o prédio ao lado, enquanto o protagonista, parado, segurava apenas o pedaço rasgado da camisa. Foi então que ele decidiu agir e tirou uma corda do bolso, usando a sua habilidade para manuseá-la. Ele começou a girar a corda, mirando na garota. Após uma breve tentativa de calcular a distância, ele lançou a corda em direção da jovem, conseguindo agarrar a sua perna antes que caísse com o bebê. Yelan puxou a corda com força, trazendo a senhorita para perto e impedindo ela de continuar a fuga. Ela estava quase na metade do caminho para o outro prédio quando foi puxada para baixo, quase caindo. O rapaz ficou paralisado por um momento, sem saber o que fazer em seguida, enquanto a garota caía em sua direção. Ela caiu em cima do protagonista, derrubando no chão com todo o peso do impacto. No entanto, ele conseguiu estender os braços a tempo de pegar o bebê que estava caindo logo atrás dela. Com o bebê seguro em suas mãos, Yelan suspirou de alívio. A senhorita Yue, deitada em cima dele, ainda não parecia ter percebido o que havia acontecido. O jovem, embora um pouco desconcertado, percebeu que a garota era realmente muito linda e até cheirosa, o que deixou ele um tanto quanto perturbado e envergonhado. Nesse instante, o fantasma começou a se desprender do corpo da senhorita Yue, que estava desmaiada e não conseguia mais fugir. O espírito, com uma expressão severa, questionou o rapaz de uma forma agressiva, perguntando quem ele era e o porquê sempre estava tentando atrapalhar os seus planos, ameaçando até mesmo tirar a sua vida. Com cuidado, ele pegou o bebê dos braços da jovem e o bebê, agora tranquilo ao ver o rosto amigável do prota, sorriu para ele. E essas palavras do fantasma, porém, irritaram profundamente o prota, que com um olhar de determinação encarou o espírito, diferindo um golpe que fez o corpo etéreo do Gol se desestabilizar momentaneamente. Ele queria dar uma lição ao fantasma por causar sofrimento a mulheres e crianças, e o espírito, surpreso com a reação do jovem, segurou a sua mão, claramente não esperando tal resistência. Yelan notou uma grande faca cravada na cabeça do fantasma e rapidamente
rapidamente elaborou um plano. Agarrou a faca e a puxou de repente, fazendo o fantasma gritar em agonia. À medida que ele segurava a faca, esta começou a se transformar, curando-se de qualquer dano e adquirindo uma aparência sólida e ameaçadora. Em seguida, o jovem disse ao fantasma para ficar quieto, pois ele poderia assustar o bebê com a sua voz. O protagonista então percebeu que o fantasma, sendo já uma entidade etérea, não poderia matá-lo novamente, e começou a destruir a alma do espírito. O que sabia que todos os fantasmas temiam na verdade. E após essas palavras, o fantasma cessou seus gritos e apenas lamentou de dor. O jovem então pisou no fantasma, exigindo saber o porquê que ele queria acabar com a vida da senhorita Yue e da criança. Apesar de já ter encontrado outros espíritos malignos, era a primeira vez que o prota enfrentava alguém tão cruel. O fantasma então revelou que buscava vingança, incapaz de se livrar de seus ressentimentos, e que Elan estava interferindo em sua busca por justiça. O protagonista não considerava o espírito um adversário tão forte e acreditava que se o chefe do fantasma estivesse presente, ele se ajoelharia e imploraria perdão. O fantasma acusou a senhorita Yue de ser culpada por sua morte, alegando que ela o traiu e levou ele a um fim trágico. E Elan lembrou do que havia acontecido, de rumores de que o marido da senhorita Yue havia morrido de um ataque cardíaco, mas a aparência do fantasma indicava que a morte foi causada de uma outra forma. Ele então se lembrou que a senhorita Yue estava envolvida com o diretor da escola, o que levou ele a suspeitar que o diretor poderia estar envolvido no ocorrido também. E neste momento o fantasma soltou um grito bizarro de raiva. Ele considerou a possibilidade de acabar com tudo ali mesmo com suas próprias mãos. O rapaz se questionava como aquela lâmina havia terminado em sua cabeça, especialmente porque o espírito parecia deprimido e talvez tivesse até tentado, ceifar a sua própria vida. No entanto, descobriu-se que o homem, ao encontrar a sua esposa com o amante, agarrou a lâmina para atacá-los, mas acabou tropeçando nos degraus e caindo de cabeça sobre a lâmina. O jovem ficou perplexo com essa história, achando a situação quase cômica e trágica ao mesmo tempo. Tragicômico? Ele percebeu em silêncio enquanto o fantasma de Elan tentava manter a compostura e evitar rir. Era evidente que o acidente foi resultado de um descuido infeliz, mas de repente uma risada alta ecoou, o que apenas aumentou a irritação do espírito. O jovem zombou do fantasma, chamando ele de rei do desastre e deixando ele ainda mais irritado. Com um olhar furioso, o fantasma começou a gritar, ofendido por estar sendo ridicularizado, e a sua raiva era tanta que ele liberou uma névoa fantasmagórica, fazendo o rapaz começar a tossir. O prota tentou argumentar que, embora ele e a senhorita Yue tivessem problemas do relacionamento, não era justo que a criança sofresse as consequências, e pular do telhado com ela seria uma péssima ideia. Foi então que se revelou que o menino não era filho do espírito, mas sim de outra pessoa, talvez. O fantasma acusou a esposa de infidelidade, alegando que o filho não era dele. Ele contou que na noite anterior tinha espionado o diretor e a senhorita Yue no parque, pois acreditava que se não fosse pelo casal, ele nem teria tropeçado e caído nessas caras. Bom, isso é meio óbvio, né? Mas se você fez isso, você é trouxa, cara. De repente, o grito interrompeu a conversa e a senhorita Yue, chamando o fantasma de Deng Xiang, o confrontou, acusando ele de ser um covarde. Ela se posicionou na frente do prota, afastando ele ligeiramente da conversa. Em seguida, correu em direção ao fantasma, tentando confrontá-lo, mas estava visivelmente fraca e sem forças para enfrentar o espírito enquanto carregava o bebê. O jovem a impediu, lembrando ela que enfrentar um gol não seria fácil. E nesse momento, a jovem afirmou com raiva que já tinha recobrado a consciência e ouvira toda a conversa. Ela revelou que Deng Xiang sempre fora um covarde, mesmo em vida. E agora, no pós-vida, continuava a atormentar a sua esposa e filho com mentiras sobre traição. Ela o acusou de rejeitar o próprio filho e de ter feito um teste de paternidade às escondidas. Além disso, disse que ele estava na floresta com o Sr. Liu porque havia pego dinheiro emprestado dele e nunca devolveu. O espírito, percebendo que a esposa dizia a verdade, ficou ainda mais perturbado. Ele compreendeu que havia se comportado mal, e que a sua esposa e seu filho estavam em uma situação complicada por sua causa. Contudo, em vez de admitir a culpa, ele gritou que destruiria sua esposa, proferindo palavras humilhantes. A senhorita Yue abraçou a criança com força, consciente de que não poderia se defender sozinha contra um espírito tão poderoso. E Elan rapidamente correu para ajudar, pegando a sua corda e direcionando-a com precisão. Ele atingiu o gol no rosto com toda a sua força, o que fez o espírito cambalear por um momento. No entanto, esse ato enfureceu ainda mais o fantasma, que foi tomado por uma intensa raiva e ressentimento, desejando apenas eliminar Elan e a senhorita Yue. O jovem ficou surpreso com a reação do gol, pois não esperava que uma corda comum pudesse causar tal impacto. Enquanto se concentravam no gol, Elan ouviu um som vindo de outra direção. Ele viu a senhorita Yue tentando fugir com o bebê, mas percebeu que ela não podia continuar daquele jeito. Vestindo apenas uma camiseta rasgada e uma cueca, ele gritou para ela que cuidaria do monstro e que não precisava se preocupar. Após dizer isso, o prota começou a tirar a sua própria camisa para oferecer à garota, dizendo que a sua reação era adequada, mas que ela precisava se cobrir antes de continuar fugindo. A senhorita Yue lançou um olhar desesperado, como se relutasse a aceitar a sua ajuda ou tais palavras. Ou talvez as suas palavras a tivessem magoado. Mesmo assim, ela aceitou a camisa e a vestiu rapidamente. Enquanto fazia isso, ela olhou para o gol com uma expressão fria e desaprovadora, como se ainda visse o mesmo indivíduo fraco que ele era em vida. Estando bem na frente dele, o gol teve a chance de confrontá-la se tivesse coragem, mas hesitou. E ela então sugeriu que o fantasma parasse, notando que a testa do bebê estava quente, suspeitando que ele poderia ter mesmo estar com febre. A senhorita Yue, percebendo a gravidade da situação, decidiu levar o bebê à clínica mais próxima. Enquanto saía, ela pediu ao jovem que mantivesse o gol sob controle para que ele não causasse mais problemas, e o prota concordou, gritando que cuidaria do resto, enquanto ela se ocupava com a saúde da criança. Apesar de tudo, o gol ainda era o seu marido, o que tornava a situação mais complicada, e quando a
senhorita estava saindo. O Prota perguntou ao fantasma se o bebê realmente era filho dele porque mesmo assim queria pular do telhado. O espírito começou a gaguejar com uma voz ansiosa, explicando que uma entidade maligna o obrigou a fazer isso. Ele queria encontrar um substituto para os fantasmas da mãe e filho que estavam na entrada daquela rua. De repente o fantasma sentiu uma sensação estranha, uma pressão desagradável em sua cabeça e o seu corpo começou a crescer. Ele gritou com todas as suas forças, dominado por emoções negativas. Era como se o Gol estivesse se transformando em um bicho bizarro, ainda mais poderoso. Sem controle sobre essa mudança, até mesmo Xiaomi, que estava escondido, saiu do seu esconderijo para observar com admiração a transformação do espírito. Ele começou a perceber que algo estranho estava rolando com ele, como se estivesse sendo autodestruído. E Xiaomi, não tendo certeza do que estava rolando, sugeriu que talvez nem todos os fantasmas encontrassem paz após a morte, e que algo mais sombrio poderia estar em jogo. De repente, uma grande porta com um desenho estranho surgiu do nada, deixando todo mundo surpreso e apreensivo, aguardando o que viria a seguir. A porta começou a se abrir de uma forma lenta, emitindo uma luz vermelha e ameaçadora, e quando se abriu por completo, revelou o pé de um enorme monstro, e logo depois, dois gigantes surgiram, estendendo as suas mãos em direção ao Gol para levar. O espírito, agora apavorado, começou a gritar por socorro, mas o medo dos monstros era tão grande que ninguém ousou ajudá-lo, e Elan instintivamente cobriu a boca para evitar fazer qualquer som que pudesse atrair aquela atenção daqueles seres. Ele se lembrou das palavras de Xiaomin sobre o céu e o inferno, e parecia que aquelas criaturas vinham de um lugar muito mais parecido com lá embaixo. Xiaomin explicou que os dois seres não eram cabeças de touro ou cavalo, mas sim figuras associadas ao fogo do submundo, encarregadas de purificar o mundo humano das almas malignas. O Prota, incomodado com a ideia de que essas criaturas poderiam interferir em assuntos humanos, observou enquanto o Gol era arrastado para a porta e seus gritos de socorro ficando mais desesperados. Apesar de compreender que os monstros estavam fazendo seu trabalho, o Prota sentiu que o espírito merecia o que estava acontecendo. No entanto, Xiaomin demonstrou compaixão e sugeriu que não deixassem o Gol ser levado tão facilmente assim sem tentar algo. O Prota, confuso com a ideia de salvar o espírito, considerou que poderia ser uma perca de tempo e energia. No entanto, Xiaomin não se referia ao resgate do Gol, mas sim ao diálogo com os monstros. Com determinação, ela gritou para que mantivessem a porta aberta e ouvissem o que tinham a dizer. Um dos guardas se virou, olhando para eles com uma expressão intimidadora, perguntando o que é que queriam. O Prota, mantendo a calma, explicou que não queria interferir nos assuntos do submundo, mas também não tinha certeza do que pedir em troca, e Xiaomin sugeriu que eles poderiam negociar algo, mas estava visivelmente assustado. Os guardas ficaram atentos, esperando uma resposta clara sobre o que exatamente queriam, e o Prota, ainda incerto, colocou as mãos ao lado do corpo, assumindo uma postura firme, tentando pensar rapidamente em algo que pudesse resolver a situação. Certamente, para não ser considerado um covarde diante deles, ele falou de uma forma decidida, com um olhar incisivo, que talvez eles já entendessem as suas intenções, mas optaram por ignorá-las. Os guardas lançaram olhares ao redor incertos sobre como proceder com aquele homem que fazia tantas exigências. Percebendo que o rapaz tinha familiaridade com o mercado e que claramente não era inexperiente naquele ramo, entregou-lhe um saco de dinheiro, assegurando que aquilo era mais do que o suficiente. Ele entregou a sacola de surpresa e Elan, instruindo ele a entrar em contato se encontrasse mais itens de valor quando verificasse o conteúdo. Ao abrir, o Prota deparou-se com várias moedas de ouro, um gesto tanto generoso quanto extravagantemente afortunado. Foi então que se recordou da grande faca que carregava, usada anteriormente para mandar o Gold F, e decidiu usá-la como arma. A demora fez com que os guardas ficassem irritados ao ouvir a sua voz e eles suspeitaram que ele estivesse tentando elevar o preço, o que levou eles a perder a paciência. Se aquela tensão continuasse, poderiam ser descobertos. Com calma, ele começou a desembainhar a faca, indiferente a ser descoberto por sua astúcia, pois não tinha vínculo com eles. Com um sorriso astuto, pediu para não ser desafiado e não gritou nem tentou levantar o preço. De forma abrupta, o Prota virou a mão apontando para a arma na direção oposta. O seu olhar também denotava preocupação com as possíveis reações dos guardas, e mesmo sem resposta dos guardas não havia escapatória. O rapaz caminhou em direção à porta com a lâmina do Gol ressoando como a mágica da corda de Kiao Xiaomin, pois se utilizada adequadamente, essa lâmina brilharia de uma forma intensa. A lâmina estava impregnada com a magia do Gol, seu antigo mestre. O guarda alertou para ter cuidado, já que as armas mágicas de baixo nível não são tão poderosas. Ainda assim, se ele continuasse a manejá-la habilmente, poderia causar grande devastação. Questionando sobre o tipo de arma que possuía, o jovem mostrou-se satisfeito com aquele poder, pois combinava energia de fogo com a da lâmina. Naquele momento, sobre a casa, o céu mesclava tons de azul e vermelho escuro, pronunciando a tempestade. E antes de ver isso, os guardas ficaram alarmados, percebendo que alguém estava em seu encalço. Seus gritos foram ouvidos pelo segundo guarda, que concordou que precisavam fugir de imediato, e ao se encaminharem para a porta, foram perseguidos pelos gritos do Prota. Ele pediu que deixassem seus contatos caso precisasse deles novamente, mas sem resposta, os monstros entraram no portal e fecharam a porta atrás de si. Um vórtice se formou no chão, engolindo a porta gradualmente. Isolado, o local deixou o jovem extremamente frustrado por não ter o contato desejado, até que um brilho de luz irrompeu no céu, capturando a atenção do garoto, que levantou os olhos surpreso. Ele subiu para analisar mais detalhadamente o peculiar objeto que parecia uma cúpula, expandindo cada vez mais do céu e tomando o solo ao redor. Ela se estendia até alcançar os edifícios próximos, embora sem causar impacto visível. E de repente, dois estranhos, um homem e uma mulher vestido com trajes formais, surgiram do céu. O homem consultou seu celular seguindo as instruções do GPS até o local, mas o rastro do Gol que buscavam já não estava mais lá. Com uma voz marcada pela frustração, ele mencionou que chegaram tarde, relutantemente comentando que ninguém escaparia da rede de captura de almas, sugerindo que talvez o Gol já tivesse sido capturado por mercadores de almas, embora sua colega parecesse desinteressada. Enquanto ela seguia as orientações do GPS, o homem começou a descer silenciosamente em direção ao solo, ignorando a mulher. Ela, descontente por ser ignorada, olhou para ele com irritação e ele, por sua vez, aterrissou no ponto que originalmente
tradicionalmente buscava e abriu sua maleta de trabalho retirando itens essenciais para completar as suas tarefas. Enquanto ele se organizava, diversos objetos desde papéis até móveis voaram sobre sua cabeça. A mulher, acostumada a tais ocorrências, não demonstrou surpresa além da sua irritação inicial. O homem montou uma mesa e uma cadeira posicionando documentos importantes, então instruiu a mulher a interromper todos os fantasmas da rede de captura de almas para que ele pudesse interrogar. A mulher levantou a mão emanando uma luz brilhante azul que formou um círculo de energia no ar com um tremor intenso como se perfurasse o céu. Um pilar de energia dourada surgiu enquanto o homem sentava-se calmamente à mesa, aguardando que ela completasse sua tarefa. Subitamente, um dos fantasmas convocados apareceu, caiu do céu ao chão e em seguida mais anéis se formaram no céu por onde outras almas começaram a descer. Algumas pareciam exaustas e outras agressivas. Após reunir um número eficiente delas, o homem examinou os presentes e chamou uma alma que parecia assustada, com as mãos amarradas por precaução. Ao escolhê-lo, puxaram uma corda para detê-lo, trazendo rapidamente para perto, e o jovem gritou alto ao se encontrar diante de uma mesa onde outro jovem estava sentado. Enquanto isso, Xiaoming observava do lado de Elan, impressionado com a eficácia da rede de captura de almas, e a chegada daqueles dois jovens ocorreu devido a um descuido. Wenhu, a mulher, é gerente de uma empresa especial, revelou que a cúpula era uma ferramenta dessa empresa invisível para humanos, mas que comandava fantasmas aprisionados. Subitamente, o telefone da garota tocou alto, assustando todos por estarem tão próximo dos estranhos, e Xiaoming, em pânico, tentava desligar o telefone o mais rápido possível enquanto Wenhu observava desconfiada. A situação era tensa enquanto Wenhu se aproximava e Xiaoming fingiu não ver nada, pois não havia para onde fugir. Justamente quando estavam perto da porta do prédio, o olhar de Wenhu fixou-se em algo acima da cabeça de Xiaoming. Era uma espécie de convocação para os estudantes da região e a garota rapidamente bolou um plano para desviar a suspeita de si. Assim que Wen adentrou o edifício, Xiaoming já havia se esgueirado para fora da sua vista inicial. A atenção de Wen foi capturada pelo que parecia ser um sinal chamativo, e Xiaoming, disfarçada como uma das pessoas retratadas no anúncio do pôster, examinava atentamente como se algo lhe parecesse fora do comum. Yelan estava extremamente alerta diante do perigo iminente, mas a garota ainda não percebera nada suspeito. Logo, ela se afastou e continuou seu caminho pelo corredor, e Xiaoming suspirou aliviada, pensando que tinham sido evitados ser descobertos, enquanto o prota refletia sobre Wen e o seu semblante intimidador. Xiaoming, sentindo-se finalmente livre, correu para fora do painel com a agradável sensação de ter conseguido se esconder, porém do lado de fora uma desagradável surpresa a esperava. Um encontro inesperado com Wen, que estava parado ao lado do sinal, surpreso ao ver Xiaoming ali. De repente, as vozes vindo da rua onde corria uma inspeção capturaram a atenção da garota. Xiaoming olhou para a cena com expressão chocada, enquanto o prota estava igualmente surpreso, pois nenhum dos dois compreendia completamente o que estava rolando. Na rua, um homem sentava-se à mesa com expressão séria, enquanto outras almas se ajoelhavam diante dele, e a garota se aproximou do colega para perguntar se ela havia descoberto algo anormal, ao que ele respondeu que só havia visto um gato de rua. Após conversar com as almas, o homem concluiu que elas não sabiam de nada concreto e apenas confirmaram 2 incidentes do tráfico de fantasmas. Sem mais evidências, a garota sugeriu que encerrassem a investigação para não perderem tempo. Contudo, o homem declarou que a central os havia enviado ali não apenas para investigar incidentes menores de tráfico de fantasma. Ele enfatizou que era necessário purificar completamente o local de qualquer presença fantasmagórica. Observando as almas atormentadas em condições lamentáveis, ele mostrou-se tenso ao mencionar que precisavam ser eliminadas. Suas palavras intrigaram profundamente a garota, pois essas almas pertenciam à empresa, segundo as regras, e não poderiam ser simplesmente descartadas. No entanto, ele insistiu e ela percebeu que não tinha escolha. Para persuadir outra parte, ela indicou que poderia contratar um outro funcionário para que completasse o trabalho adequadamente, já que falhar em cumprir essa tarefa poderia comprometer a sua posição. A situação parecia mais calma agora e o prota propôs que verificasse o que estava acontecendo para garantir que não tivessem em perigo. A moça espreitou cautelosamente pela esquina, observando atentamente o cenário, incapaz de articular as suas impressões ao testemunhar o que estava diante de seus olhos. Diante dela, um imenso pilar de energia surgia do solo em direção ao céu, rodeado por um resplendor luminoso. Os jovens estavam confusos sobre o propósito da presença daqueles indivíduos e as suas ações. Embora não tivesse particularmente assustado, o jovem percebeu que algo grave estava sendo planejado. Xiaoming estava visivelmente preocupado, ao contrário dele, revelou que algo irreversível havia sido feito com 7 dos fantasmas, impedindo eles de renascer. Com pesar, ele observou o solo e anunciou que as almas desses fantasmas haviam sido aniquiladas, enfatizando a brutalidade da empresa envolvida, e o prota ficou perplexo com a necessidade dessa destruição. Mas foi informado de que para a empresa esses fantasmas eram meros ativos, manipuláveis conforme as suas necessidades. Isso irritou profundamente o rapaz, que sentiu que a garota não estava levando a situação a sério, e ao confrontá-la, ele a acusou de esconder informações, e ela por sua vez justificava que estava apenas tentando acumular boas ações que poderiam ser trocadas por dinheiro, embora isso significasse vender os fantasmas para a segurança dos guardas. Xiaoming argumentou que vender os fantasmas era uma forma de acumular boas ações, já que eram recursos vitais para diversos mundos e sem venda esses mundos poderiam colapsar. A garota explicou que se os fantasmas chamassem a atenção da empresa e fossem vendidos, era uma questão de tempo até que as suas almas fossem destruídas. Muitas almas já haviam sido perdidas e agora o jovem estava furioso ao descobrir que Xiaoming havia mentindo para ele continuamente. Ela defendeu-se dizendo que estava revelando a verdade aos poucos para protegê-lo, e ele, sendo apenas um estudante comum do ensino médio, provavelmente não seria afetado dramaticamente pela verdade completa, e nem queria se envolver em questões relacionadas à
empresa. No entanto, a garota alertou que era tarde demais para reconsiderar, pois se um funcionário do escritório chegasse, nenhum dos dois teria descanso até que a verdade fosse descoberta. Isso alarmou ainda mais o jovem, que percebeu que precisava esconder-se ou resolver essa questão urgentemente. Com um olhar triste, a garota sugeriu que eles deveriam se apressar para juntar dinheiro suficiente para escapar, e o jovem poderia então encontrar um lugar seguro para se ocultar. Abatido, o prota ajoelhou-se e cobriu a cabeça em desespero, confrontado com a necessidade de levantar 50 milhões de yuans, e ele recordou as moedas de ouro que havia obtido ao vender a cabeça de lâmina. Curioso sobre o valor delas, perguntou aqui ao Xiaoming onde poderia vendê-las. No entanto, Xiaoming explicou que estava exausta devido ao esforço na rede de captura de almas e precisaria de alguns dias de descanso, o que frustrou bastante o prota. Com a visão já se esvaindo, as últimas palavras de Xiaoming foram que ela ficaria incontactável por um tempo e que ele precisava se virar. Pô, coitado do maluco, né? O jovem, tentando convencê-la a ficar e ajudá-la com as moedas, percebeu que era tarde demais. Ela já estava fora de alcance, imersa dentro da corda e não respondia aos seus apelos. Segurando a corda com um olhar de solidão e incerteza, ele então pegou uma moeda de ouro da bolsa e examinou atentamente, observando o desenho de um tigre gravado. Consciente de que a origem desconhecida das moedas impediria sua venda em bancos ou joalherias, ele decidiu tentar vender uma em uma loja de antiguidades. Esperando que alguém lá pudesse se interessar e oferecer um bom preço, após se arrumar, ele dirigiu-se à loja de antiguidades, a maior da área. Lá ele encontrou duas funcionárias atrás do balcão, conversando e rindo. Aproximando-se, apresentou uma das moedas com um item potencialmente valioso para a venda. Uma das vendedoras curiosas pediu para ver a moeda mais de perto e ele entregou, e ao ser manuseada, a moeda produziu um som alto ao cair sobre a mesa de vidro, girando várias vezes, captando a atenção das funcionárias. A vendedora usou uma lupa para examinar melhor a moeda, avaliando seu estado e verificando se era tão valiosa quanto o rapaz sugerira. Após uma inspeção cuidadosa, ela comentou com um sorriso que, embora o fato de parecer antiga não garantisse valor, a gravura do tigre era de fato requintada e realista, com os olhos que pareciam se mover. Colocando a moeda na mesa, ela concluiu que, apesar de não ser uma antiguidade, a peça tinha o seu charme. Ele ficou satisfeito com a oferta, mas a vendedora decidiu comprá-la por um preço correspondente ao valor de ouro do mercado. A moeda pesava apenas cerca de 11 gramas, resultando em um valor total de 3.000 pilas. No entanto, ela arredondou o montante e ofereceu 3.100. O prota, no entanto, não estava de acordo e argumentou que, se fosse para vender a moeda pelo seu peso em ouro, ele iria diretamente a uma joalheria onde não pretendia vender uma moeda por enquanto. O prota então decidiu que a moeda fosse devolvida, mas a vendedora, cobrindo a moeda com as mãos, recusou-se a devolvê-la, sugerindo que a moeda tinha origem questionável e que uma joalheria não pagaria mais do que 700 pila por ela. A mulher começou a tirar mais dinheiro da carteira na tentativa de persuadir o prota naquele momento, enfatizando ser uma pessoa compreensiva, e adicionou outros 100 à oferta. Mas isso apenas irritou mais o prota, pois ele sentia que estava sendo forçado a vender a moeda por um valor menor do que desejava. Sua parceira então interveio com um sorriso arrogante, avisando que se ele chamasse a polícia não receberia nada e ainda correria o risco de ser preso, dado que ele não poderia explicar a origem da moeda. Se a polícia fosse envolvida, o prota definitivamente teria problemas. Que dó do cara, só se lasca. Decidido que era melhor não complicar as coisas até que a polícia chegasse, ele optou por sair, prometendo que eles se encontrariam novamente, e depois que ele deixasse a sua loja, ele ponderou que não havia nada errado em ceder por enquanto, pois poderia usar a noite para reivindicar o corpo de um fantasma e assustá-lo mais tarde. Posteriormente comprou a moeda dele, já que havia sondado várias outras joalherias e todas ofereciam muito pouco. Parecia que a oferta da garota da jovem de antiguidade era de fato a mais alta. Embora ele tivesse enganado sobre as intenções dela, subitamente a sua atenção foi capturada por uma cobra numa placa da loja que claramente era um fantasma. O jovem ficou surpreso ao ver uma cobra ali, notando um pequeno chifre em sua cabeça que a tornava ainda mais peculiar. O prota percebeu que a cobra era transparente, revelando ser um tipo de fantasma, e quando a cobra se moveu para a luz do sol, ele se lembrou de que o fantasma geralmente tem a luz solar, e ainda assim a cobra parecia calma, contorcendo-se ao redor do letreiro sob o sol. Ela parecia incrivelmente fofa e ele estendeu a mão para acariciá-la. No entanto, quando se aproximou, a cobra começou a sibilar agressivamente e mostrou seus dentes afiados. O prota rapidamente agarrou seu próprio pescoço para evitar uma mordida e puxou a cobra em sua direção para removê-la completamente. De repente, ele ouviu um estrondo alto. A placa que carregava a cobra enrolada caiu com um estalo. Assustado, ele recuou rapidamente, feliz, evitando que o sinal caísse sobre a sua cabeça. E após o incidente, ele percebeu que o sinal tinha algo a ver com o comportamento da cobra. Nesse momento, um idoso desconhecido saiu da loja com uma voz preocupada, implorando ao jovem que perdoasse a cobra. Enquanto segurava a cobra pela cabeça, o jovem insistiu que ela tentara mordê-lo, por isso a havia agarrado. Nesse momento, o idoso se aproximou, examinou a cobra de perto e em voz alta questionou como ela poderia ter mordido o rapaz, dada a situação. Ele pediu ao jovem que soltasse a cobra, já que ela não podia se defender verbalmente, e o prota, surpreso, perguntou se a cobra era capaz de falar. Ele então concluiu que uma cobra falante só podia ser um demônio. Agora, ciente da existência de fantasma, ele nem se assustava mais com esse tipo de coisa. Subitamente, a cobra voou sobre a sua cabeça, quase atingindo um transeunte, o que o fez agachar. Ela então girou em direção ao letreiro e lançou um olhar feroz para o jovem, sibilando para expressar a sua irritação. O idoso prontamente exigiu que ela cessasse a sua exibição de mau humor, demonstrando não ser uma pessoa comum pela forma como manuseava a situação. O idoso então bombardeou a cobra com várias perguntas, o que incomodava o prota, então ele interveio, sugerindo que o homem falasse diretamente com ele em vez da cobra. E ele não confessou que não entendia nada do que estava sendo dito e parecia que o destino os havia unido, então o prota não queria perder a chance de conversar com o idoso. Ele expressou gratidão pela oferta de diálogo, mas percebia que o idoso não era um humano comum e que ele precisava aprender mais sobre as peculiaridades desse mundo. O idoso chamado Liu Daos convidou o protagonista para entrar em sua casa e o jovem aceitou o convite. Daos conduziu o prota pela casa e depois de se sentarem juntos à mesa em um ambiente acolhedor, o idoso olhou em volta ao seu
modesto apartamento pedindo desculpas pela simplicidade do local. O prota, tentando compreender o homem, pediu que ele falasse mais devagar, pois achava difícil entender algumas de suas palavras em meio à descrição da pequena e empoeirada residência. Elan comentou sem reservas que a casa era um reflexo da pessoa, citando um ditado de sua mãe. O idoso, um pouco constrangido, tossiu, perguntando se o protagonista era de Qinxian, mencionando que o seu rosto lhe parecia estranho e que claramente nunca o tinha visto antes. Essa pergunta revelava seu desejo de entender a origem do jovem. Em romances, tais encontros são frequentes como negociações. O prota confirmou que era de Qinxian, mas raramente visitava aquela região, admitindo ser alguém que saía pouco de casa. Liu Dao apreciou a honestidade do prota, comentando que, embora não conhecesse todos os moradores da cidade, estava familiarizado com muitos dos bruxos de Qinxian. O título do chefe do sindicato dos mágicos parecia bastante distinto, e o prota, que jamais ouvira falar do sindicato antes, aprendeu com seus professores que todas as sociedades e sindicatos deveriam ser oficialmente registradas por serem considerados legais. Seus poderes eram modestos e nada que ultrapassasse as habilidades de pessoas comuns, o que impossibilitava o registro de sua organização. Apesar disso, ele se ofereceu para ajudar e, em resposta, o protagonista colocou uma moeda de ouro sobre a mesa, expressando seu desejo de vendê-la. Quando Liu Dao viu a moeda, sua reação foi de grande surpresa, levantando-se imediatamente da mesa. Ele examinou a moeda cuidadosamente, como se temesse ser enganado por uma ilusão, tocando um objeto de valor inestimável. A moeda era de um ouro raro proveniente do submundo. Enquanto o velho calçava luvas descartáveis para manusear a moeda, o prota começou a expressar a sua preocupação com possíveis dores nas costas, já que não era mais tão jovem e não estava acostumado a atividades como essa. No entanto, o velho parecia ignorá-lo, completamente focado na moeda, assegurando-se de sua autenticidade. Com uma voz tensa, o homem afirmou que agora que o jovem havia revelado as suas cartas, deveria devolver a moeda. Ele então colocou um bule sobre a mesa com um estrondo, estendendo a mão, sugerindo ao prota que prosseguisse, deixando o herói confuso sobre o porquê o velho havia coberto a moeda com um bule antigo. Enquanto discutiam e resolviam o assunto da moeda, o fantasma de uma cobra voou pela janela aberta, pousando calmamente na mesa. O prota olhou para o bule com interesse, ponderando sobre seu próximo passo, e observando o velho acariciando sua barba, e Elan questionou mentalmente o significado daquele gesto. Ele considerou se o velho queria que ele pegasse o bule, mas decidiu seguir a sua intuição e fazer o que achava certo. Assim que ele tocou o bule, uma estranha névoa azul começou a encher o ambiente, e o velho cobriu o rosto com as mãos, visivelmente assustado com a reação, como se esperasse algo diferente. A cobra, que havia entrado e se deparado com a névoa misteriosa, ficou tão surpresa e assustada quanto seu mestre. E Elan, por outro lado, estava maravilhado com o que via, algo que jamais imaginara. O bule era pesado, e enquanto o prota colocava sua mão ao redor dele, uma luz azul brilhante emanava de seus dedos. Ele usou toda a sua força para levantar o bule, o que se mostrou surpreendentemente difícil, como se tivesse colado à mesa. Ao conseguir finalmente levantá-lo, uma luz intensa e ondas estranhas de energia encheram a casa, provocando uma mistura de choque e medo selvagem no prota, não sabendo o que viria a seguir.